Você já leu ou ouviu falar no Grande Incêndio de Londres? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. Um ano após sofrer com a peste negra, Londres foi tomada pelas chamas e perdeu 80% de sua área central. Era só mais um incêndio em Londres. Na manhã de 2 de setembro de 1666, um domingo, ninguém se deu ao trabalho de dar notícia ao rei Carlos II, que estava descansando em seus aposentos no palácio de Whitehall. Não parecia haver motivos para preocupação. Como qualquer cidade europeia, na época, a capital britânica estava acostumada a lidar com pequenos focos de incêndio, rapidamente apagados, com a ajuda da própria população e seus baldes cheios de água. Quando o fogo parecia incontrolável, bastava olhar para a direção do vento, projetar para onde as chamas se dirigiam e derrubar as casas que estivessem no caminho. Era a estratégia chamada de terra arrasada e costumava funcionar. Só que, por se tratar de uma medida impopular, o prefeito Thomas Bloodworth não permitiu que isso acontecesse. Achou que poderia confiar na equipe de combate ao fogo. Optou então pela alternativa menos radical, carrinhos que bombeavam água. Acontece que era fim de verão, fazia muito calor, ventava e o tempo estava excepcionalmente seco, e desta vez, porém, seria diferente. Ao fim de 4 dias, 1,8 quilômetros quadrados, ou seja, 1/3 da capital, viraram cinzas. A destruição de aproximadamente 13.200 casas, 87 igrejas, incluindo a antiga Catedral de São Paulo, e edifícios públicos, deixou mais de 100 mil desabrigados. O episódio ficaria conhecido como o Grande Incêndio de Londres, ou o Inferno em Londres. Tudo começou na noite anterior, 1º de setembro de 1666, na rua Padding Lane. O fornecedor de pães da realeza, ali localizado, Thomas Fariner, o padeiro real, fechou seu estabelecimento, que ficava no primeiro andar de sua casa às 22 horas daquele dia. 4 horas depois, foi acordado por um funcionário que dormia no piso inferior, informando que os fornos não haviam sido totalmente apagados e uma brasa alcançou uma pilha de feno que ficava ao lado. Farina e sua família escaparam com vida porque pularam da janela do andar de cima para a casa ao lado. Uma empregada ficou com medo de cair, tentou sair pela porta e acabou se tornando a primeira vítima. Os vizinhos correram para ajudar a conter o fogo. Era importante agir com rapidez porque Londres tinha uma arquitetura ainda medieval, ruas estreitas, casas muito próximas uma das outras, feitas de carvalho e com o telhado de alcatrão, um material que evita a entrada da chuva, mas é altamente inflamável. Enquanto isso, o oficial da Marinha, Samuel Pepys, que morava a pouco mais de 1 quilômetro dali, foi acordado às 3 horas da madrugada pelo barulho da madeira queimando, mas voltou a dormir tranquilamente. Ao acordar às 7 horas, Pepys subiu na Torre de Londres para saber qual era o alcance das chamas. Ficou apavorado. Pelo que viu, mais de 300 casas estavam destruídas e o fogo já atingia a ponte de Londres, onde era permitido morar e havia depósitos de pólvora armazenada em barris de madeira. Com as chamas, o local havia se transformado em uma armadilha. Centenas fugiam com cobertores sobre a cabeça, carregando baús. Uma curiosidade: apenas no século seguinte, Londres teria um corpo de bombeiros organizado, mas naquela época, ajudados pela população, soldados faziam as vezes de bombeiro em casos como este. Durante a tarde, as chamas chegaram aos arredores do rio Tâmisa, onde havia depósito de madeira, carvão e azeite. As explosões que se seguiram pioraram ainda mais o quadro, que já era preocupante. Como se não bastasse, o fogo barrou o acesso aos dutos de abastecimento da água do rio. Ainda assim, o prefeito não mudou de atitude, até que foi desautorizado pelo rei na segunda-feira à noite.
Era tarde demais para a igreja mais antiga do país, a Catedral de São Paulo. O incêndio durou cerca de 4 dias, terminando em 6 de setembro, após a demolição de casas para criar barreiras, como autorizou o rei Carlos II. Este episódio inesquecível levou a uma reconstrução planejada com arquitetos como Christoph Guerin, criando uma cidade mais moderna e segura, com ruas mais largas e edifícios de pedra. A reconstrução transformou Londres na capital do mundo. Uma última curiosidade. Na Segunda Guerra Mundial, durante as incursões noturnas da Força Aérea de Hitler, havia uma grande preocupação do primeiro-ministro Winston Churchill com a Catedral de São Paulo, pois para Churchill a destruição da catedral poderia abater o ânimo do povo londrino, mas ela se manteve de pé, servindo como motivo maior para a resistência britânica. Inscreva-se no canal, marque gostei, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e divulgue entre seus contatos.